Olá, gente! Muito boa noite a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez para a nossa reunião de oração, nessa interatividade através da comunicação, nesses aparatos da comunicação, que nos alegra muito nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, que mesmo distantes podemos estar juntos aqui com vocês. E hoje, para nossa mais uma reunião de oração, vocês podem, durante aí toda a nossa live, estar deixando seu pedido de oração, caso precise. Eu tenho certeza que todos nós precisamos de oração. A oração nunca é demais. A própria Bíblia nos ensina para nós orarmos incessantemente, né? Então, se você conhece alguém que precisa de oração, deixa o nome da pessoa aí. Se você tem algum pedido especial a fazer, deixa o seu pedido aí, e na medida do possível nós estaremos anotando os pedidos e orando. Hoje, por exemplo, nós vamos estar orando por algumas pessoas que fizeram pedidos de ajuda em oração na nossa live do culto de domingo. A gente não pôde fazer naquele dia porque não dá para anotar todos os pedidos naquele mesmo tempo, né, e todas as pessoas que entram, mas a gente não esquece de ninguém. A gente faz o trabalho de rever a live depois e anotar todos os pedidos para, no culto específico de oração, a gente estar orando por essas pessoas. Então hoje nós vamos estar orando já aqui os pedidos anotados da nossa irmã Neila Vale, do nosso irmão Wellington Pereira, lá de Carapebus, da nossa irmã Sulamita, da nossa irmã Elza Muzi, da nossa irmã Reni, e assim sucessivamente. Daqui a pouco nós vamos estar orando por todos vocês. Eu quero meditar com vocês já nesse início e já dar boas-vindas a todos e todas que estão adentrando em nossa live. Eu quero meditar com vocês, na verdade, ler o Salmo de número 105, apenas o primeiro verso, que diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Esse é um convite da palavra de Deus que nos convoca a invocar o nome do Senhor. É o momento que nós vamos invocar, vamos clamar, vamos pedir, vamos falar com Deus, e ao mesmo tempo nós vamos render graças, porque apesar das nossas necessidades, apesar das nossas dificuldades, apesar de tudo que nós temos enfrentado nesse tempo, nós podemos render graças, porque podemos, por meio da palavra de Deus, por meio da oração, invocar o nome do Senhor e fazer conhecido os seus feitos através do nosso testemunho. Hoje aqui em Maria Mendonça está muito frio. Eu não pude ver quantos graus que está fazendo, mas deve estar aí por volta de 7 a 8 graus. Muito frio aqui em Maria Mendonça. Quero dar boa noite para a Arleia Biral, a Vaneide Rezende, a Arleia Biral: pastor, por favor, ore pela Valéria, minha filha. Vamos anotar aqui, né? Valéria. Vaneide Rezende está dando boa noite para você também. Vaneide Genesi está dizendo: meus queridos, pastor Josué, Débora e Elisa, Deus abençoe vocês. Obrigado, Genesi, Deus abençoe você também. Isso aí, você pode chamar aí as pessoas para participar desse vídeo, né, dessa live. Um alô aí, boa noite para Cleusa Pedrosa, Adão Muros, que já está conosco, né? Quem mais? A Regina Honorato pede oração por ela, está com muitas dores na coluna. Vou anotar aqui: Regina Honorato está com dores na coluna, né? Se Deus quiser, tudo vai dar certo. A Rosa Souza, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Rosa, seja muito bem-vinda. Iraci Tomás, boa noite.
Lídia Gratival, boa noite. Lídia lá do Sana, né? Deus abençoe. A Nilza, minha prima, Nilza Coutinho, boa noite a todos, amém. Minha mãe que está conosco também, boa noite, meu filho, boa noite, minha mãe, continua conosco. Quem mais? Danira Kenup, amém, pastor. E ela está conosco também, seja muito bem-vinda, minha irmã. A Dilva de Castro, uma boa noite a todos, com muito frio. Isso mesmo, Dilva, muito frio. Aqui na igreja, então, onde eu estou, minhas mãos estão congelando, está muito frio. Quem mais? A Rosa Souza já falei. A Roseli Machado está conosco, boa noite, Roseli, tudo de bom? Opa, eu acho que eu saí aqui sem querer. Quem mais, Jesus? Tanta gente aqui. A Dalva Martins também está conosco, seja bem-vindo, Dalva. Débora, minha esposa, está conosco, seja bem-vinda. A Cleide Reis está conosco também, seja muito bem-vinda, Cleide. Deus abençoe você e toda a sua casa. Quem mais? Rosenilton Ferreira também, que está assistindo conosco. Deus abençoe todos vocês, tá bom, meus irmãos? A gente sempre dá um intervalozinho assim, porque é bom citar o nome das pessoas. Minha irmã Neuza Machado também, lá do Frade, que está conosco, está dando boa noite, amado pastor. A Júlia Daut também, boa noite, Júlia, Deus abençoe você. A Fabiola Serra Paz Pascoal está conosco também, seja muito bem-vinda, Fabiola, Deus abençoe. Fabiola é a psicóloga da minha filha, Deus abençoe você, seja muito bem-vinda. A Clair de Castro, boa noite. Roselane, boa noite. Quem mais? Tanta gente conosco, graças a Deus. Então vamos dar continuidade e depois a gente vai estar falando. A Estelita Mello, que também está dando boa noite, Deus abençoe todos vocês. Vamos cantar mais um louvor enquanto vocês vão chegando e já aí também falando um com os outros aí na live. Daqui a pouco nós vamos estar orando e trazendo uma breve reflexão da palavra de Deus. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido. Pois me dá forças pra viver. Vamos louvar a grandeza do Senhor e declarar: grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá
dá força pra viver. Tu és grande, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Amém? Os meus dedos aqui para tocar estão congelados. Muito frio. Uma boa noite a Ilza Muzi, que está conosco também. O André Campos, seja muito bem-vindo, meu querido. Deus abençoe você. Leandro Afonso, aqui de Mendonça, seja bem-vindo, boa noite. A Nilce Tomás, que está conosco, boa noite, Nilce. Deus abençoe você. A Juliana Tomás, né? E o Leonardo Santos também, que estão conosco, Deus abençoe vocês. A Maria Costa Moraes, o Adão Muros, já falei. A Fabiana Edinho, lá de Itapera, Deus abençoe vocês. Sejam todos bem-vindos para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos estar orando, no domingo nós oramos por todos os aniversariantes, mas tem um aniversariante a mais, que é a Jaqueline Bernardo, que está sempre conosco, e ela está fazendo aniversário hoje. Então daqui a pouco nós vamos estar orando então pela Jaqueline, que faz mais uma primavera. Nós vamos estar agora atendendo alguns pedidos de oração e fazendo assim um clamor a Deus pela Neila Vale, a Neila Vale e toda a sua família, que passou por um momento agora de luto pela perda da matriarca de sua família, sua mãe, Dinhara, se eu não me engano, né? E ela está agradecendo pelas orações, né, que tem fortalecido aí toda a sua família. Nós vamos estar então em gratidão a Deus, orando mais uma vez pela sua família, pela Neila, para que Deus continue aí fortalecendo vocês. Nós vamos orar também pelo Elton Pereira lá de Carapebus. Ele pede oração por ele e por sua família. Nós vamos estar então assim orando. A nossa querida irmã Sulamita, aqui da nossa igreja presbiteriana em Maria Mendonça, que pede para que nós continuemos a orar pelo seu avô. Nós vamos estar orando então mais uma vez e continuar orando, né? No sentido de que ele, na certeza de que Deus está operando milagres e maravilhas. A Elza Muzi também, aqui da nossa igreja de Maria Mendonça, agradeceu no domingo, a gente está falando aqui, ela agradece a oração pela sua mãe, né, sua mãe que já está de bastante idade, teve que ir para o hospital fazer algumas coisas, mas já está em casa e está tudo bem com ela. Nós vamos orar então também pela minha mãe, a Reni, que pede oração aí pela sua vida, e com certeza nós estaremos nessa unidade de fé, clamando ao Senhor neste momento. A Valéria também, que pede oração, né, que precisa das orações, nós vamos estar orando por ela nesse momento. E a Regina Honorato, que tem estado com muitas dores na sua coluna, e nós vamos então estar orando ao Senhor e pedindo socorro de Deus nesse momento. Quero dar uma boa noite aí para a Sônia Rezende, lá do Sana também, que está conosco. Ela está dando boa noite a todos os irmãos. Seja muito bem-vindo, Sônia. Vamos orar então nesse momento? Querido Deus, eterno Pai, na Tua presença nós estamos mais uma vez, mais uma quarta-feira, mais uma semana em que nós nos prostramos diante de Ti, na certeza de que o Senhor ouve as nossas orações, na certeza que o Senhor está com as Suas mãos estendidas para abençoar o seu povo e prover aquilo que nós precisamos, suprindo assim todas as nossas necessidades. Por isso nós queremos te agradecer nesse momento, Senhor, pela família da Neila Vale, que
apesar de estar passando por este luto, o Senhor tem consolado toda a família, o Senhor tem estado com toda a família e fortalecido toda a família para que eles possam passar por este momento. Ó Deus, continue abençoando e dando o consolo do Teu Espírito Santo. Nós também te entregamos o irmão Wellington Pereira, que necessita, ó Pai, da sua providência, tanto na vida dele quanto da sua família. Nós os entregamos então nas tuas mãos neste momento e te pedimos e clamamos ao Senhor para que o Senhor venha com o socorro a essa família, a essa pessoa, para a glória do seu nome. Queremos te apresentar também a Sulamita, ó Deus, nessa situação que ela está com o seu avô, que se encontra ali enfermo, Senhor, e que o Senhor venha, por meio das nossas orações, ó Pai, curar, ó Deus, e libertar, restaurar a saúde do seu filho para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos também com a irmã Elza Muzi, Senhor, pela sua mãe que já está em casa, ó Deus, e está, Senhor, sendo cuidada por Ti neste momento. Muito obrigado pelo Teu socorro, muito obrigado pela Tua graça sobre nós, ó Pai. Te entrego também a Reni, Senhor, que tem passado por essas provações, mas que tem entregado a sua vida ao Senhor, confiando de que o Senhor atende as nossas orações. E assim eu me uno à oração dela, ó Pai, clamando ao Senhor para que entre com providência em sua casa. Da mesma forma, eu te entrego a Valéria nas suas mãos, para que o Senhor venha operar o milagre na vida dela, o milagre que ela precisa, Senhor. E a nossa querida irmã Regina Honorato, lá de Macaé, que tem sofrido dores na coluna, ó Deus, que o Senhor venha cuidá-la, venha usar os médicos para sará-la, venha, ó Pai, fazer com que a sua filha possa, ó Deus, cessar essas dores que ela tem e sente na coluna, para a glória do Teu nome. As demais pessoas, Senhor, que estão necessitadas nesse tempo, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor nos use nesse tempo como instrumento, como intercessores, para clamar por a vida daqueles que sofrem, para que através destes o Seu nome seja glorificado. Assim como nós lemos o Salmo, Senhor, que nos convoca a Te render graça e invocar o Teu nome para anunciar assim os Teus feitos. Desta forma nós estamos fazendo aqui esta noite, Te rendendo graça, invocando o Seu nome, na certeza que poderemos anunciar os Seus feitos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Assim nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero também dar as boas-vindas para a nossa querida irmã Neuzimar, que está também conosco. A Érica Rodrigues, saudade de você, Érica. Um abraço para o digníssimo. A Érica Rodrigues, lá de Macaé. Deus abençoe vocês. Muito bom estar aqui conosco. O Genésio também, que está conosco, Deus abençoe, seja bem-vindo. Chayane, aqui da Igreja Maria Mendonça, juntamente com seu esposo, toda a sua família que estão conosco, Deus abençoe. A Neiva Azevedo, que pede oração, amém, só na oração que encontramos paz, lindo louvor, amém, verdade, Neiva, só na oração temos paz, né? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas para a glória do nome do Senhor Jesus. Neste momento eu quero meditar em um texto com vocês, depois nós voltamos ao momento de oração, onde vamos orar pelo nosso país, vamos orar pela pelas nossas autoridades, pelas nossas igrejas, como sempre estamos orando. Mas antes nós vamos fazer uma reflexão da palavra de Deus. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia, caso você esteja na sua casa ou no trabalho, mas que possa abrir a sua Bíblia nesse momento. É bom você acompanhar para que nós possamos assim estar aprendendo a meditar nos textos da Bíblia, fazendo então uma interpretação genuína e exegética dela. Vamos fazer isso então, abrindo a Bíblia no livro de Gênesis, logo no comecinho da Bíblia, no capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 19. E com certeza Deus tem uma palavra para renovar você mais uma vez esta noite. Diz assim a palavra de Deus:
Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, malditas és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. É um texto maravilhoso da palavra de Deus, que nos traz bastante ensinamentos, sobre a história humana, a existência humana, como tudo começou. E aqui está também a resposta de tudo que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Isso porque nós vamos perceber aqui dentro desse texto já o Evangelho de Jesus Cristo, que na verdade é o Evangelho de Deus, sendo anunciado pelo próprio Deus no início da Bíblia. Então, é um pouco sobre isso que eu quero falar baseado neste texto, sobre o Evangelho anunciado em Gênesis. O Evangelho, ele não começa a ser anunciado no Novo Testamento a partir de Jesus, mas ele é anunciado já no início da Bíblia, em Gênesis, apontando para Jesus. Então, desde o começo, o Evangelho está sendo anunciado aqui. E Evangelho é uma palavra de origem grega que significa boa nova. Então, o Evangelho quer dizer boa nova. Jesus veio então trazer boa nova para cada um de nós. E que boa nova é essa? É a boa nova de salvação. Ou seja, desde o pecado do homem, cometido lá no Jardim do Éden, foi necessário então ser anunciado para a derrota de Satanás a salvação. E esse anúncio da salvação é o Evangelho de Deus, que é concretizado em Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, o Evangelho é isso, é o anúncio da boa nova, é a boa nova de salvação. E por que nós precisamos de salvação? Porque o homem, ele não foi feito para morrer. Todavia, este homem morreu. E morreu porque comeu do fruto proibido. Agora, quando nós vamos olhar para o Evangelho, ouvir o Evangelho, nós precisamos entender uma coisa. O Evangelho é o anúncio da boa nova. Todavia, existem muitas coisas no Evangelho que são mistérios e que não nos são reveladas agora. Porém, nós precisamos anunciar esse Evangelho como ele é de fato. Então, se uma coisa está oculta ou é mistério, você não consegue entender, você não pode querer trazer isso para a limitação do pensamento humano. Exemplo, justiça.
Nós não podemos comparar a justiça de Deus com a justiça humana. Se nós formos trazer a justiça da Bíblia, a justiça de Deus, para igualar a justiça humana, nós seremos levados a outros conceitos que o Evangelho não está anunciando. Então, na hora de nós anunciarmos o Evangelho, nós precisamos anunciar como ele é, como está escrito, a despeito de existir algumas coisas que são mistérios e não nos são revelados neste momento. Quando nós olhamos para esse anúncio do Evangelho em Gênesis, lá no começo da Bíblia, nós vamos perceber então o mistério da árvore proibida. É um mistério que não sabemos por que Deus colocou aquela árvore lá. Não sabemos qual a intenção de Deus de ter feito isso, porque a Bíblia não fala nada sobre isso. Qualquer uma interpretação para responder essa indagação sobre a árvore proibida não passa de especulação e não de anúncio do Evangelho. Eu gosto até de especular e imaginar que Deus colocou aquela árvore no jardim de forma didática para ensinar a humanidade por conta da sua soberania, sabendo que o homem haveria de cair e pecar, porque Deus não fez um homem robô, não fez algo programado para não pecar. Deus deu livre-arbítrio para o homem, Deus deu liberdade para pensar, para escolher, para decidir. E Deus, fazendo isso, sabia que o homem iria pecar, sabia que o homem iria errar. Então eu costumo imaginar de que Deus vai proibir, vai usar a árvore proibida de forma didática para que o homem entenda que o pecado mata, que o pecado leva à morte, né? E Deus faz um jardim para o homem de forma didática para que o homem, quando pecasse, não pecasse como o diabo pecou na presença de Deus, né? Quando estava em comunhão plena com Deus. Então Deus fez uma comunhão conosco, de forma que nós não estivéssemos na presença dele, mas estivéssemos em outro lugar. E quando pecássemos, teríamos então a possibilidade, através do plano de salvação do Senhor, de sermos resgatados. Mas isso é só especulação. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia só fala que existiu ali a árvore que Deus proibiu. No entanto, para esse plano de salvação, a salvação que nós precisamos, nós podemos ver aqui no tocante à existência do homem, porque o homem não foi feito para morrer. Por isso que ninguém está pronto para morrer, ninguém está preparado para morrer, ninguém quer morrer, porque o homem não foi criado para morrer. Mas aqui também aborda sobre a finitude do homem, ou seja, uma vez que este homem pecou, uma vez que esse homem caiu, agora ele está fadado à morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. E também aqui aponta para a salvação, porque já havia um plano de salvação para este homem, e esse plano de salvação está sendo anunciado aqui como o Evangelho de Boa Nova pelo o próprio Deus. Então, a gente pode, dentro desse texto, aprender algumas lições que o texto nos ensina, que o texto está nos mostrando, para nós caminharmos melhores na nossa vida, caminharmos mais sábios, mais inteligentes e sobretudo, mais fiéis a Deus. E o primeiro ponto que eu quero abordar nesse texto de Gênesis é que esse texto nos mostra que há dois perigos iminentes quanto à queda do homem. Ou seja, há dois perigos iminentes na nossa vida em relação à queda. Primeiro é o que o verso 13 está dizendo, quando ele nos diz, o verso 13: Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então, a gente vai perceber aqui e vamos nos perguntar
por que a mulher foi enganada pela serpente? Aonde estava Adão aqui, que era o cuidador da mulher? A gente vai ver aqui que a mulher caminhava pelo jardim e caminhava sozinha. Então a gente vai perceber que é nesse contexto da mulher estar sozinha que o engano, a tentação chegou para ela, né? E isso nos mostra então a independência da mulher. Ela estava fora do seu marido, ela não estava junta com o seu marido. Então isso vai nos mostrar que a independência é um perigo iminente para a nossa queda. Isto é, a independência nos leva para a morte certa, né? Porque uma das coisas que é intrínseca do homem, do ser humano, é a interdependência. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Por isso que aquele texto diz: viu Deus que não é bom que o homem vivesse só. É uma pena que muitos pastores usam esse texto apenas para celebrar casamento. Mas quando nós vamos ver ali o sentido da palavra no hebraico, o sentido original, ali não está se tratando apenas do homem e a mulher, mas ali está se tratando da humanidade. Ou seja, e viu Deus que a humanidade que Ele criou, a humanidade que Ele fez, não é bom viver só. A humanidade não foi feita, não foi criada para viver sozinho. Precisa de uma ajudadora, ou de um companheiro, ou de estar junto com o outro, né? Então, a gente vai aprender aqui que nesse momento que a mulher estava andando sozinha, independente do seu marido, não estavam os dois juntos, foi aonde ela cometeu o pecado de comer o fruto proibido, de ser enganada, né? De ser iludida pela serpente. Portanto, nós aprendemos que na independência, né, quando estamos sozinhos, nós podemos ser facilmente enganados. E aqui está um princípio que a interdependência é uma característica nossa, né? Às vezes nós vivemos em um tempo de muito individualismo, onde as pessoas acham que não precisam de ninguém, né, que não depende de ninguém, e essas pessoas acabam morrendo espiritualmente, morrendo emocionalmente, morrendo fisicamente e morrendo de várias formas, porque acham que podem viver sozinhos, se excluem das pessoas, né? Não confia em ninguém, e aí essa pessoa sofre porque não tem amigo, essa pessoa sofre porque não pode contar com ninguém, essa pessoa sofre porque não pode caminhar com ninguém. E Deus não nos fez para andarmos sozinhos, Deus nos fez para termos comunhão com Ele e com o outro. Portanto, a interdependência é um princípio da nossa humanidade e que está sendo ferido nesse tempo, e por causa disso Eva vai estar pecando nesse momento em que ela está sozinha. Portanto, quando estamos sozinhos, nós estamos correndo o perigo iminente de uma queda, de pecar, de falhar. É por isso que nós temos que estar nos vigiando o tempo todo nos lugares que nós estamos sozinhos ou na vida que estamos levando sozinhos. O segundo perigo iminente que esse texto está nos mostrando é a astúcia da serpente. O versículo de número 1, por exemplo, se a gente voltar atrás um pouquinho, o texto diz o seguinte: mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Ou seja, a serpente é um animal astuto, é um animal sagaz, e é esse animal que é usado como instrumento de Satanás para enganar a serpente. Então, existe a astúcia do Senhor desse século, desse mundo, né, mal, que é nos
nos tragar, nos trair, nos enganar, nos iludir através da própria palavra do Senhor. Porque você vê tantas religiões hoje, porque você vê tantos evangelhos diferentes, com teologias diferentes, e assim tantos fragmentos na teologia. Por quê? Porque o próprio inimigo de nossa alma, ele usa com astúcia para enganar. E por isso Paulo vai dizer que para a gente ter cuidado para não sermos levados por ventos de doutrinas, porque há uma astúcia por trás disso. E muitas pessoas que estão ao nosso redor, estão na nossa companhia, elas são de uma astúcia influenciada pelo próprio inimigo, de forma que ela é astuta para enganar, ela é esperta para fazer determinadas coisas e nos iludir. Então a gente precisa ter cuidado com a nossa natureza corrompida, que pode nos levar a ser pessoas astutas, né? influenciadas por Satanás, e assim correr o perigo iminente de queda. Foi nessa astúcia da serpente que ela, usando a própria Bíblia, quando ela diz no verso 3, a serpente diz para a mulher: não comer, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então o diabo vai aqui iludir e enganar a mulher, dizendo que Deus só disse aquilo porque o dia que ela comesse do fruto proibido, ela passaria a ter o mesmo conhecimento de Deus. Então a mulher se enganou, achou que não teria nada a ver comer, ou seja, preferiu ouvir a voz da serpente do que obedecer à voz de Deus. E quando nós somos astutos, nós acabamos caindo na nossa própria voz, na voz da nossa astúcia, e sofremos por causa disso, porque deixamos de ouvir a voz de Deus. Portanto, nesse primeiro ponto, está aclarado aqui que existem dois perigos iminentes para a queda. O primeiro, a nossa interdependência, quando nos tornamos a nossa independência, né? Quando deixamos de ser interdependentes e nos tornamos independentes, né? E em segundo lugar, quando nós damos lugar para a nossa astúcia, para o nosso ego, para o nosso saber, para a nossa própria inteligência, né? É nesse momento de astúcia que nós somos enganados, né? Enganamos e somos enganados. Segundo ponto, aclarado aqui nesse texto, nós podemos ver no verso 15, que diz assim: porém inimizade entre ti. Aliás, o verso 14 diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto isso que fizeste, malditas és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós vamos perceber, como segundo ponto nesse texto, que Deus é o primeiro anunciador, então, do Evangelho no Velho Testamento, né? Quando ele está dizendo que porém, né, inimizade, né, entre a tua semente e a semente dela, né, e onde você terá a cabeça ferida e será mordido no calcanhar. Então Deus está aqui em relação às sementes. Deus está tipificando Jesus versus Satanás, né? A batalha entre Jesus e Satanás, né? E Jesus vai ferir a cabeça, vai esmagar a cabeça da serpente, né? Que vai ser a segunda derrota de Satanás. Então aqui Deus já está anunciando o Evangelho, apontando para a semente que é Jesus e apontando para a derrota de Satanás, né? E a gente percebe então Deus aqui como o anunciador, o primeiro anunciador do seu Evangelho nas Escrituras
sagradas. Então, quando Deus anuncia esse evangelho, né, que ele faz a promessa do libertador, tudo isso já estava incluído no plano de salvação do Senhor. Tudo isso já estava previsto, né? Agora, essa soberania de Deus, né, que percebe todas essas coisas e que determina todas essas coisas, nos deixam alguns mistérios que não cabem a nós discutirmos, mas aceitarmos a sua soberania, né? Então, Deus permite que o homem peca, né? Mas não sabemos porque Deus colocou a árvore ali para o homem pecar. Tudo que tentarmos responder a esse respeito será especulação. Mas Deus, ele permitiu o pecado de forma que ele não é o autor do pecado. Deus permitiu o mal de forma que ele não é autor desse mal. E ele mesmo está anunciando aqui a vitória dele já no fim, né? Por mais que tudo aquilo aconteceu, veio o pecado, né, na vida do homem, já estava previsto que Jesus viria. E essa boa nova é Jesus, essa boa nova de salvação é Jesus que salvaria o homem. E aqui ele aponta também para a derrota já determinada por Deus, a derrota de Satanás, e que aconteceu na cruz do Calvário. Portanto, Deus aqui, ele é o primeiro que anuncia essa boa nova, é o primeiro que está anunciando o Evangelho já no início da Bíblia, aqui em Gênesis. Terceiro ponto e último que nós observamos aqui dentro desse texto são os primeiros, está relacionado aos primeiros ensinamentos pós-queda. Então, algumas pessoas ensinam, né, que como se Deus fosse pego de surpresa. E agora o que vamos fazer? O homem que nós criamos pecou, e agora? Né? Alguém costuma até fazer ilustrações, algumas pessoas costumam fazer ilustrações nas suas pregações, como se Deus fosse pego de surpresa. Mas Deus já sabia de todas as coisas, de tudo que ia acontecer, e tudo estava caminhando perfeito dentro do plano, talvez didático no jardim do Éden, talvez didático quando Eva comeu do fruto. Todavia, nada saiu do controle de Deus. E aqui, quando o homem peca, Deus vai começar então, através desse anúncio de boa nova, dar os primeiros ensinamentos para a humanidade. E vamos ver nos versos 16 e 17 os primeiros ensinamentos para a humanidade. Olha o que diz, 16 e 17. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então aqui nós já podemos abarcar alguns ensinamentos para a nossa vida toda, né? Primeiro, está relacionado para a humanidade da mulher, né? Então, o que Deus vai falar para a humanidade em relação à mulher? Deus vai ensinar dois princípios. Primeiro, a obediência e a interdependência, ou a dependência que esse ser humano tem. Então, por que em primeiro lugar a obediência? Porque Deus está mostrando aqui que as mulheres terão dores de parto, que não era para ser assim. Isto é uma consequência do pecado. As dores que as mulheres sentem no parto, né, é por
ocasião do pecado. Toda vez que você vai dar à luz um filho que você sente essa dor, lembre-se do pecado da mulher, né? Porque isso é a consequência do pecado. Não era para ser com dores. Então, o que Deus está ensinando para a mulher na sua humanidade? Que a desobediência é a causa das dores. Todas as dores que a humanidade está sofrendo, todas as tragédias que nós estamos sofrendo, todas as adversidades, né? Tudo isso é por conta do nosso pecado. Se o mundo está do jeito que está, indo de mal a pior, é por causa do seu pecado. Se nós estamos vivendo um tempo de terror, de pandemia, de futuro incerto, de rumores de guerras, se nós estamos vivendo a fome, a peste, né, e tantas coisas ruins, a violência e tantas coisas ruins, é por causa da nossa desobediência. A culpa não é de Deus, né? Então nós precisamos entender esse princípio que Deus nos ensina lá no começo, quando Ele fala com a mulher. Por causa da sua desobediência, porque comeu do fruto proibido, você terá agora dores de parto. E isso nos mostra que a desobediência é a causa das nossas dores. Então, o aprendizado, o ensinamento para a mulher na sua humanidade e para todos nós em nossa humanidade: obediência é um princípio da palavra de Deus. Precisamos praticar a obediência. É isso que o texto está nos ensinando. É isso que o autor quer nos ensinar quando ele tem a revelação daquilo que Deus está mostrando para ele escrever, né? E nesse ensinamento direcionado à mulher, nós vamos aprender então o segundo princípio intrínseco da natureza humana, que é a nossa interdependência. Nós não somos independentes. Deus, quando fez a sua humanidade, viu que não era bom que a humanidade estivesse só. Então Ele fez uma adjuntora para estar com Ele, porque o homem não poderia viver sozinho, o ser humano não poderia viver sozinho. E aqui nós aprendemos que não podemos estar sozinhos, não podemos ser individualistas, não podemos ser independentes. Você quer ver só uma... Por que a igreja ela é comparada como o corpo de Cristo? Porque todos os membros da igreja são membros do corpo e todos eles estão interligados entre eles. Isso quer dizer que quando você machuca um dedo, quando você corta um braço, quando você sofre qualquer acidente em qualquer parte do seu corpo, todo o seu corpo vai sofrer, né? Todo o seu corpo vai sentir. No entanto, este corpo vai sobreviver, porque ele está sob a cabeça, que é Jesus Cristo, que é a mente do corpo e que faz com que esse corpo se renove, se restaure. No entanto, quando é tirado um dedo do seu corpo e ele se torna um membro independente, não está mais ligado do corpo, o seu corpo, aquela parte que foi arrancada daquele dedo, por mais que sinta, vai cicatrizar e vai se recuperar. Mas aquela parte que foi arrancada do corpo vai apodrecer e vai morrer. Por quê? Porque o membro não foi feito para ser independente, mas ele precisa estar ligado no corpo. Então, este é um princípio da humanidade. Nós estamos interligados a outros e não podemos andar sozinhos. E quando nós queremos viver na dependência, por conta nossa mesmo, nós podemos ser enganados, nós podemos morrer, né, na nossa humanidade. Por isso, Deus vai aclarar aqui no verso 17, aliás, no 16, que diz: em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então aqui a gente vai aprender que o sacerdote
é o cabeça na casa. Por isso, a Bíblia diz que, Paulo vai dizer isso, que os maridos têm que amar as suas esposas como Cristo ama a sua igreja. Então, este princípio de a mulher estar submissa, embora essa palavra submissão tenha uma interpretação errada de muitas pessoas, a submissão aqui é na questão do amor, do cuidado, né, que este marido tem que ter, e essa mulher tem que estar submissa a esse amor, submissa a esse cuidado que o marido tem, porque o marido e a mulher tipifica a igreja e o dono da igreja, o cabeça da igreja, que é Cristo. Então a gente vê essa dependência. Por que estamos sofrendo tanta falta do templo nesse momento de quarentena? Porque não estamos ligados. Então nós estamos sofrendo porque estamos afastados uns dos outros por causa da quarentena. Esta dor que nós sofremos, essa falta que nós sentimos, é por causa daquilo que é intrínseco à nossa humanidade, a saber, a nossa interdependência. Precisamos um dos outros. Então a gente vai ver aqui como primeiros ensinamentos pós-queda, a desobediência, né? E a dependência da mulher, mostrando que a obediência é um princípio, né, da nossa humanidade, e a interdependência também é um princípio da nossa humanidade, e é isso que Deus está exortando a humanidade da mulher nesse tempo aqui. Agora Deus vai exortar a humanidade do homem. Vejamos que o que a gente leu no verso 17, e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Qual é o ensinamento que Deus está tratando aqui para a humanidade do homem, diretamente com o ser masculino? Deus vai estar mostrando, em primeiro lugar, que o homem ele nunca pode deixar de ouvir a voz de Deus, ou seja, a palavra. O homem, como sacerdote, ele é aquele que é o primeiro a ser cobrado, né, pelos nossos erros, seja familiar, seja em qualquer lugar. Isso é um princípio bíblico. Perceba que quem pecou primeiro foi a mulher que pecou primeiro, né? E ela levou e levou para o seu marido comeu. Aí há algumas especulações de pessoas que vão dizer que Adão possivelmente ficou com pena da mulher e com medo dela sofrer sozinha e também comeu do fruto. Tudo isso é especulação. Não existe nada na Bíblia falando sobre isso, né? Mas existem ensinamentos. Primeiro, Deus não vai primeiro à mulher, Deus vai primeiro ao homem, ao sacerdote, apesar do pecado ter sido iniciado com a mulher, né? Então, aqui nós podemos aprender, em primeiro lugar, nessa exortação diretamente para a humanidade do homem, né, que o homem não pode deixar de ouvir a voz de Deus. Ele seguiu a voz da mulher. Ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da mulher, aquilo que a mulher disse para ele, né? Então ele caiu nesse momento em que ele deixa de ouvir a voz de Deus. Este é um ensinamento, este é um princípio para todos os sacerdotes. Nossa vida, a vida da nossa família, nossa casa, tudo tem que estar direcionado de acordo com a voz de Deus. O que Deus está nos mostrando por meio da sua palavra? O que Deus tem nos chamado a cumprir, né? Então nós precisamos ter esse cuidado. Segundo lugar, um outro ensinamento que nós podemos perceber aqui dentro desse texto em relação a esse ensinamento para a humanidade do homem é atentar sempre para a obediência
e a vontade de Deus. Então, por mais que a mulher lhe trouxe fruto e inicialmente nada havia lhe acontecido, né? Adão deveria ter lembrado que, mesmo que nada tivesse acontecido naquele momento, a vontade de Deus era que ele não comesse, que ninguém comesse daquele fruto. Essa era a ordem de Deus e a vontade de Deus. E quando nós percebemos, mas isso não tem nada a ver, mas Deus falou assim, mas eu posso fazer assim, o que vai acontecer? Nós vamos então desobedecer à vontade de Deus, e isso pode ter um preço muito alto para nós, né? Por isso que Paulo vai dizer que a vontade de Deus é a melhor. A vontade de Deus, por mais que não entendamos em muitos momentos de nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável, né? Deus sabe o melhor para nós. E aí a Bíblia vai nos ensinar que quando nós saímos dessa vontade que é boa, perfeita e agradável, então nós começamos a colher fruto das nossas próprias vontades, que podem ser ruínas eternas, né? Então, o segundo aprendizado aqui que Deus está mostrando para a nossa humanidade, e tratando diretamente com o homem, é que nós devemos atentar sempre, por mais que nos digam muitas coisas, devemos sempre atentar para obedecer a Deus, custe o que custar. É claro que não vamos conseguir fazer isso plenamente por causa da nossa natureza corrompida e pecaminosa. Todavia, precisamos buscar a vontade de Deus, cumprir, obedecer a vontade de Deus nas nossas vidas. E dentro desse texto nós vamos perceber uma terceira lição direcionada ao homem na nossa humanidade, é entender que a desobediência provoca cicatrizes para a vida inteira. E aqui está um ensinamento profundo, porque quando Adão pecou, ele tornou a nossa humanidade, todos aqueles que viriam por meio de Adão, condenados à morte, fadados pelo pecado, né? Limitados pela finitude. Então, a gente vai perceber que o único pecado de Adão, e é esse único pecado pelo qual Deus ele se irou, é por causa deste pecado que Deus manifestou a sua justiça, pelo pecado de Adão, por aquilo que Adão fez lá no jardim, né? Que Deus então ele exclui a comunhão do homem com Deus, né? E aqui a gente vai perceber que por causa desse pecado, que Deus ele vai ter sede de justiça, né? Deus ele vai cobrar a justiça sobre esse pecado. Toda a humanidade agora, decorrente de Adão, está sob o pecado por causa de Adão. É por isso que Deus ele vai então vir com seu plano, porque ele já sabia que o primeiro Adão iria errar, iria pecar. Então o próprio Deus se faz Adão, é o segundo Adão, o próprio Deus se faz humano, o verbo que se fez carne, enviando seu filho, para que este então não falhasse, para que esse então cumprisse aquilo que Adão não conseguiu cumprir. E nesse plano, né, de salvação, vai então restaurar aquilo que ficou marcado, aquilo que foi cicatrizado pelo pecado de Adão, ou seja, tornando a criatura dando à criatura uma nova oportunidade, né? Melhor dizendo, dando a essa criatura um novo começo para uma comunhão plena com Deus novamente. Então todos aqueles que nasceram em Adão, eles estão fadados à morte, eles estão fadados à condenação. Mas todos aqueles que nasceram novamente e agora em Cristo Jesus, o novo Adão,
eles então estão salvos, recebem a salvação. E é essa salvação que nós precisamos, toda a humanidade precisa, né? Então, a gente aprende aqui vários ensinamentos preciosos com Deus anunciando o Evangelho em Gênesis. Então, a gente viu aqui perigos iminentes para a queda, né? A gente viu a nossa independência, o que ela causa, né? Nós vimos a nossa astúcia, o que ela causa, né? Influenciada pelo inimigo de nossa alma. Depois nós vimos Deus anunciando essa boa novas, né? E Deus apontando para o libertador, Deus apontando para a vitória de Jesus sobre Satanás, né? Esmagando a cabeça de Satanás. E como último ponto nesse texto, nós vimos os primeiros ensinamentos de Deus pós-queda, já exortando o homem, né? Mostrando na humanidade da mulher que a desobediência é a causa das dores e que a dependência é um princípio intrínseco do ser humano, né? E aí vimos dentro desse ponto também tanto ensinamentos de Deus para a mulher quanto os ensinamentos de Deus para o homem, aonde Deus mostra que a relevância de nunca deixar de ouvir a sua voz, sempre ouvir a sua palavra e sempre atentar para a obediência a essa vontade de Deus que é soberana e atender, né? Entender, melhor dizendo, que a desobediência provoca cicatrizes para a vida inteira ou até para a eternidade, né? E aí, para concluir todo esse aprendizado, nós vamos ver então o Evangelho sendo continuado no Velho Testamento, sendo anunciado pelos profetas. E lá em Isaías capítulo 40, versículo 10, o profeta diz o seguinte: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por eles. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. O Evangelho anunciado em Isaías 40, versículo 9 e 10. Isaías 41 e versículo 27 também diz assim: eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. Isaías 52, versículos 7 e 8. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação dos que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Isaías 61, no versículo 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Este é o texto que a própria Boa Nova, ou seja, o próprio Jesus, ele vai trazer então logo no seu início ministerial. E Paulo, no Novo Testamento, ele vai falar lá em Gálatas capítulo 3, versículo 8: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos da terra. Então o Evangelho não começa no Novo Testamento. O novo Evangelho começa sendo anunciado por Deus no Velho Testamento, depois sucessivamente pelos seus profetas e até chegar a nós, até chegar ao Novo Testamento e depois a nós, os gentios. Por isso que nós então tenhamos esse aprendizado nesta noite. A palavra de Deus nos anuncia que todos nós precisamos de salvação, e Jesus é a boa nova de salvação para cada um de nós. No entanto,
nós podemos aprender com os nossos erros, com as nossas quedas, que há 2 perigos iminentes para esta queda. Você viu quais são? Que Deus é o primeiro anunciador das boas novas. Você viu esse evangelho sendo anunciado em Gênesis através da nossa leitura. E nós vimos aqui também os primeiros ensinamentos pós-quedas. Então podemos aprender muito com os nossos erros. Amém? Que o Espírito Santo continue te iluminando através da palavra do Senhor. Vamos orar agradecendo pela iluminação da palavra. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra iluminada a cada um de nós, que nós possamos crer no teu evangelho, que é poder de Deus para todos nós, para aqueles que crerem, mas loucura para aqueles que não creem. Deus, que cada um de nós que está aqui nesta live junto comigo, que possa então, ó Deus, abrir o seu coração, receber a iluminação do teu Espírito Santo e caminhar no evangelho, aprendendo com os seus erros e acertos, sempre ouvindo a tua voz e se colocando na sua total dependência. Assim nós choramos e te agradecemos. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero dar uma boa noite aí para a Dice de Castro. Ela está dando boa noite a todos que estão ouvindo e vendo este culto que está sendo realizado. Muito bem, Dice, você está falando de forma perfeita. Estão ouvindo e vendo este culto, né? A Lucelena que está conosco, boa noite. A Luciana Bahia, a Neiva Azevedo, a Neuzima Lessa, boa noite a vocês. A Elisete Santos, minha tia Elisete Nunes, né? Boa noite. A Eva Gratival, lá do Frade, boa noite. Quem mais? Marcelo Schotti, lá do Sana, meu abraço, boa noite, querido. Deus abençoe a você. A Grauça de Castro Tomás, boa noite, Grauça. Deus abençoe você e toda a sua casa. E aí o nosso querido presbítero Ronaldo Teixeira, lá de Macaé, ele diz: é isso, pastor, é porque as pessoas, por lei que a salvação é individual, acham que sua forma de viver tem que ser individual. E não é verdade, porque Jesus falou que o culto, ou seja, o relacionamento, deixa eu ver mais aqui, como é que é? Eu vou ler tudo. E não é verdade porque Jesus falou que o culto, ou seja, o relacionamento com Deus, tem que ter no mínimo 2 ou 3 pessoas, isso mesmo, pessoas reunidas no nome dele. E até na hora de orar, Jesus ensina que tem que ter mais de uma pessoa. Todos os discípulos oravam em grupo e não ser quando alguns eles estavam isolados por motivos típicos. Exatamente isso, presbítero. O presbítero está ligadinho aí. A nossa interdependência é um princípio bíblico que está intrínseco na nossa natureza. Foi por isso que Jesus ele vai dizer: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? Então, muito bem. A irmã Adriana, boa noite. Ela manda um recado para Dilson. Dilson, você está sumido. Mas quem? A minha mãe, Reni Nunes, boa noite. Adilson Muzi, boa noite. Adriano Medeiros, que está dando boa noite para todos nós. Que Deus abençoe sempre você e sua família. Obrigado, Adriano. Deus abençoe você também. Quem mais? Débora Andrade, lá do Sana, que está conosco também. Boa noite. Félix Kenup, que está conosco. A Janira e tanta gente. A Celina, a Tamires Honorato, lá de Macaé. Né? Mas quem? Tanta gente conosco. Lúcia Veríssimo, já falei. Rafael Neves, seja muito bem-vindo, Rafael, Deus abençoe. Quem mais, gente? Leninha Caetano, boa noite, Leninha, Deus abençoe você. A Marta Martins também, que está conosco, boa noite. Renata Marcos Daut, que está conosco. Nayara de Andrade, que está conosco, Deus abençoe. Quem mais? Tânia Raial, aqui de Mendonça também, está conosco, Deus abençoe. Genésio Lessa, Deus abençoe você. Neuzimar Lessa, Deus abençoe. Gente, muita gente conosco, Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação de todos vocês. Vamos orar agora pela nossa nação, pela nossa igreja, pelas nossas famílias e por esse momento tão crítico que estamos vivendo. Vamos lá? Querido Deus, eterno Pai, uma vez mais nós nos colocamos diante do Senhor em oração e em clamor.
Queremos apresentar, ó Pai, diante do Senhor a nossa nação. Queremos te apresentar as nações que têm sofrido por conta do Covid-19. Ó meu Deus, sabemos que é um tempo do Senhor. É um tempo em que o Senhor está julgando a humanidade, ao mesmo tempo que o Senhor está exortando a sua igreja. Que nós possamos atentar para a sua voz, que nós possamos ouvir a sua voz, que nós possamos entender o teu chamado nesse tempo e nos apegarmos ainda mais em ti. Queremos entregar então assim as nossas igrejas, Senhor, em toda a face da terra, nas mãos do Senhor, que o Senhor venha guiá-la, que o Senhor venha dar discernimento através do teu Espírito Santo para como se proceder nesse tempo, fazendo a leitura correta desse tempo. Dessa mesma forma, eu te entrego todas as famílias em tuas mãos. Oh meu Deus, aquela que está sofrendo enfermidades, aquela que está sofrendo o desemprego, aquela que está passando por várias situações adversas. Venha com a tua misericórdia, com o teu socorro para estas, para a glória do nome do Senhor é que nós te oramos. Amém e graças a Deus. Irmãos queridos, tenham todos um ótimo restante de semana. Quero dar boa noite aí para o Moacir Gomes também, que acabou de entrar. Deus abençoe. O nosso reverendo Miqueias Brison também, lá do Rio de Janeiro, que acabou de entrar. Deus abençoe, Miqueias. A Roselane Caetano, a Alceia de Oliveira, Deus abençoe a todos. Tenham todos um restante de semana abençoado e até domingo no nosso estudo bíblico pela manhã, às 10 horas da manhã, e logo depois no nosso culto doméstico com a minha família. Deus abençoe vocês. Até lá!